E aí, bando de noob, beleza? Vamos começar a nossa aulinha aqui. Já preparei, né, a nossa pasta de condicionais, né, booleanos. Então você cria a sua pasta lá, condicionais, e cria o arquivo booleanos.rb. E eu já deixei aqui esse esboço aqui para a gente poder conhecer um pouquinho da tabela da verdade, tá bom? Nós vamos ver aqui os operadores booleanos, né? O AND, o OR, o NOT, né? Por que isso, Diego? Porque o computador, quando vai se tratar de condicionais, ele faz algumas análises para ver se aquela informação que está sendo passada para ele é verdadeira ou é falsa, ok? Então, olha só, o que, que acontece? Quando a gente tem o AND, né, que a gente vai é tratado com esses dois símbolos, né, as comerciais, né, o ou OR em inglês, né, essas duas pipelines, e a negação, né, por essa exclamação antes, né, da operação que vai ser, né, analisada. Então vamos lá. No AND ou I, né, quando verdade e verdade, né, então ela vai ser sempre verdade. Quando verdade e falso, né, ela vai ser falsa. O resultado vai ser falso daquela análise. Se uma informação é falsa e a outra informação também é falsa, o resultado final dela é falso. Se uma análise ela é falsa e a outra é verdadeira, ela continua sendo falsa. Ou seja, para que o resultado da análise que o computador irá fazer seja verdade, as duas afirmações precisam ser verdadeiras, tá bom? No OR já é diferente, né? Para que o resultado seja verdadeiro, se você perceber aqui, das 4 análises que estamos fazendo, apenas uma é falsa. Por que isso? Porque no OR ou, né, a gente só precisa que uma das afirmações seja verdadeira. Por exemplo, o céu é azul e a terra é plana, ou a terra é plana. Então, o céu é azul, a terra não é plana. Então, se o céu é azul ou a terra é plana, então é verdade, né? Então, mesmo a primeira afirmação sendo verdade e a segunda sendo falsa, a verdade ela sempre vai prevalecer, né, se ela tiver alguma análise como verdadeira, ok? Então, recapitulando aqui, né, verdade e verdade é verdade, né? Então, assim, para que a terra é redonda, né? E o céu é azul, então é verdade, né? Então, a terra é redonda e o céu é negro, né? Pode ser que esteja um dia chuvoso à noite, né? Mas vamos dar outro exemplo aqui. O céu é rosa, né? Então, verdade e falso. Então, ela vai ser falsa porque as duas precisam ser verdadeiras. Então, vamos aqui em not, né? Então, o not ele é a negação daquela afirmação. Então, essa história não é verdadeira, então a história é falsa. Essa história que ele está contando não é falsa, então a história é verdadeira, tá bom? Então aqui eu coloquei um exemplozinho só para a gente ver, né? Então olha só, falso e verdadeiro vai dar falso. Falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. E aqui o não falso, né? A gente vê aqui, ó, não falso, ele é verdade. Então, verdade e verdade vai dar verdadeiro. Então, a gente vai ter as respostas aqui em inglês. Vai ser false, true e true, ok? Falso, verdade e verdade. Vamos rodar aqui esse programa, Ruby booleanos.rb. Então, olha só, do jeito que a gente falou, a gente viu, né? Falso, verdadeiro e verdadeiro é o resultado dessas duas análises, tá bom? Aqui é a mesma coisa que eu tivesse feito assim, ó, put 5 mais 5 vai dar 10, tá bom? Olha só. Então, em vez de eu colocar numa variável, eu já fiz essa análise para imprimir, certo? Mas, Diego, por que a gente vai aprender isso? Como eu disse no início, né? A gente vai aprender por causa das condicionais. O que são condicionais? Condicionais a gente vai ter que tomar uma decisão, né? Ou seja, eu vou para o Rio de Janeiro, eu preciso pegar a estrada da esquerda. Quando eu chegar numa bifurcação, eu vou ter a estrada da esquerda e a estrada da direita. A direita vai para São Paulo, então eu vou pegar a estrada da esquerda e vou seguir nela, tá bom? Então,
Se chegar lá eu ainda não decidi, né, eu cheguei nessa bifurcação, aí me perguntam, Diego, você quer ir para onde? Aí eu vou e respondo. Se eu for para a esquerda, eu vou para o Rio de Janeiro. Se eu for para a direita, eu vou para São Paulo. Para onde vocês querem ir? Nós queremos ir para São Paulo. Então, eu vou pegar o caminho da direita. Tá bom, pessoal? Então, isso é uma condição. Se isso, se aquilo. Então, a gente vai ver na nossa aula agora a primeira condicional, né? Que é o if. Vamos lá. Então eu vou criar aqui um número, né? X igual a 10. E vou dizer aqui, a sintaxe é bem simples, tá bom? É assim, ó, if x, e aqui nós vamos usar uma comparação, tá bom? Se a gente colocar aqui igual a 10, ele vai dar erro, porque ele está recebendo a variável, mas eu não quero receber a variável, eu quero comparar a variável. Então, se o x for igual a 10, eu quero que ele faça algo, né? Então, eu quero que ele vá e imprime puts x é igual a 10. Então, vamos rodar esse programa. A gente vai apagar aqui ruby if.rb. E aí ele coloca x é igual a 10, porque x realmente é igual a 10. Se eu colocar aqui x é igual a 11, né, ele está fazendo uma pergunta. Ele não vai imprimir isso aqui, porque ele só vai fazer se a condição aqui for verdadeira. Essa condição aqui é verdadeira? X é igual a 10? Não, x tem um valor de 10. Então aqui 11 não está correto. Então é falso. Então ele não vai executar essa linha de comando. Beleza? Então, Diego, o que eu posso fazer, né? Existe também o else, né? Eu já vou colocar aqui para a gente não ter que ficar criando outros arquivos. Então o else é o seguinte: se não for isso, vai ser aquilo. Ou seja, puts x não é igual a 10. Então, se a gente rodar aqui esse programa, ele vai imprimir o segundo comando. Ele não vai imprimir o primeiro, porque x não é igual a 11. Tá bom? X é igual a 10. Então, a gente coloca aqui, ele imprime a segunda linha de comando. X não é igual a 10. Se eu colocar o 10 e rodar novamente, ele vai mostrar aqui, x é igual a 10, tá bom? Então ele faz essa avaliação, essa análise, para ver se a condição que a gente está passando é verdadeira. Se for verdadeira, ele imprime essa linha, esse comando. Se não for verdadeiro, ele imprime esse outro comando. Nós também temos aqui, né, o else if. Certo? O que é isso, Diego? O else if. O else if, ele vai procurar se o x, né, é outra coisa. Se o x não for igual a 10, se o x for diferente, vou colocar aqui, se o x for igual a 50, né, então imprima puts x é igual a 50. Ele não vai imprimir essa linha, certo? Porque ele vai fazer essa configuração, ele vai fazer essa verificação, vai ver que não é verdade e ele vai pular essa linha. Então vamos ver aqui como é que vai acontecer. A mesma coisa. Mas se a gente vier aqui e mudar o x, então a gente pode colocar assim, ó. Ver que ele vai fazer, ele vai passar por essa análise, vai ver que é falsa, então ele pula para essa análise e aí ele vai ver que é verdadeira, então ele já imprime essa linha. Por que a gente não colocou o outro if? Porque, por exemplo, se nós colocássemos aqui if, vários ifs, ele ia um por um, 2, 3, 4, e aí imprimir, se fosse igual a 10, né, por exemplo, ele iria imprimir. Vamos usar um outro exemplo aqui, por exemplo, utilizando nome igual a Diego, né? Então você pode fazer com o seu nome, e aí if nome for igual a Diego, tem que colocar em maiúsculo porque ele vê essa diferença, end, né? E a gente termina com end. Puts, que nome lindo, elif, né? Se a gente colocar aqui um elif, perdão, é o elif é Python.
Nome igual a João. Putz. Nome normal. E o else, né? A gente pode colocar putz. Que nome estranho. Então a gente vai, né, perceber que aqui também no else a gente não coloca nenhuma condição. Por quê? Ele vai fazer essa análise. Se não for nenhuma das condições, ele cai em else. Por isso que a gente não precisa colocar nenhuma condição, tá bom? Então vamos rodar aqui. E ele vai dizer, poxa, que nome lindo, né? Então eu vou colocar aqui para João. Aí ele vai dizer, nome normal. Vou colocar aqui fulano. Aí ele vai dizer, que nome estranho. Porque fulano não foi aqui, ó. Aqui foi falso. E aqui no outro nome foi falso. Então ele caiu nessa outra aqui que é qualquer coisa, né? Que não seja nem Diego nem João. Beleza, galera? Então, a gente vai fazer uma atividade lá na frente para a gente poder rever essas condicionais e fixar ela em nossa mente, tá bom? Então, um abraço e até a próxima aula. Valeu, galera!